vida, esse é nosso chamado, propósito que nós temos na terra, compartilhar a palavra é precioso demais da minha vida. Mas tem palavras, tem princípios, tem ensinos que Deus coloca no nosso coração, que mudam nossas histórias primeiro, óbvio, mudar a nossa essência e óbvio que depois toca a igreja de uma maneira muito especial, né? Vou trazer um ensino para vocês aqui, um estudo, vou pregar a palavra aqui nesta manhã, com aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Isso já tem virado tema não só de pregação, isso tem virado tema de ministrações já na nossa igreja nova lá de Floripa. Eu tenho trabalhado essa temática para a igreja pela urgência que ela tem, para a igreja, para o povo de Deus. Isso virou pregações, depois de pregações está virando estudos, ensinos. Nós vamos ter diversos ensinos online também sobre isso, e o trabalho todo que esse tema está falando, que eu estou estudando, trabalhando e trazendo para a igreja, vai virar rápido aí, logo mais um livro aí que já está quase pronto já. Então, de tudo que eu estou trabalhando na última temporada, essa é uma das mais importantes para que você possa crescer como indivíduo, mas também crescer na tua intimidade com o teu Deus, tá? Então eu vou falar sobre identidade. Esse projeto que eu estou me envolvendo se chama Identifique-se, ou seja, que você tenha uma identidade celestial se manifestando em tua vida. Você pode caminhar nessa terra com duas identidades: a identidade que a vida te deu, que os traumas te deram, que as lutas dessa vida te deram, ou você caminha nessa terra com a identidade do céu na tua história. Então, Jesus veio fazer isso na terra, algo poderoso que Jesus veio fazer. As pessoas acham que Jesus só veio nos dar a vida eterna, a salvação, depois que um dia nós morremos, Ele nos chamar, nós temos a vida eterna. Mas uma das coisas importantíssimas que Jesus veio fazer na terra é lembrar quem nós somos, né? Então guarda isso no teu coração aí. A Bíblia diz que quando Jesus veio à terra, Ele veio como unigênito do Pai. O que é unigênito do Pai? É único em essência, é único, não tem ninguém igual a Ele, é único em essência. Mas a palavra de Deus é tão preciosa e tão poderosa, e é por isso que eu estou compartilhando ela com vocês essa manhã, que vocês guardem essa verdade no coração de vocês, que quando Ele sobe ao céu ressuscitado, a palavra de Deus nos diz que Ele agora não é unigênito, agora Ele é primogênito, primeiro dentre muitos irmãos. Então Jesus veio resgatar a nossa identidade nele, Jesus veio resgatar quem somos nele, e o mundo espiritual reconhece a identidade de Cristo em nós. Quando nós deixamos aquilo que a vida diz que nós somos, quando nós deixamos aquilo que as enfermidades dizem que nós somos, quando nós deixamos ser moldada a nossa identidade por aquilo que temos ou fazemos, nós vamos ser limitados nos propósitos de Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós não somos conhecidos por aquilo que temos, apesar de hoje as pessoas tentarem formar sua identidade por aquilo que elas têm. E quando falta algo, elas ficam totalmente perdidas, porque elas estão fundamentadas naquilo que elas têm, ou são fundamentadas naquilo que elas fazem. Também isso rouba algo muito forte na vida delas, porque o dia que elas não conseguirem fazer, elas vão também ser totalmente distorcidas em sua identidade. É por isso que hoje muitas pessoas estão com o seu emocional totalmente bagunçado, porque elas estão com dificuldade de saber a sua identidade genuína em Cristo. A Bíblia diz que Jesus enviou os apóstolos, enviou os discípulos a pregar a palavra, a curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles foram no nome de Jesus. A Bíblia diz que eles curaram enfermos, que os espíritos se submetiam ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles voltam com uma alegria absurda, encontrando Jesus. Ele diz: Jesus, os espíritos submetem ao teu nome, as enfermidades não conseguem resistir ao poder que há no teu nome. E Jesus falou: pô, que legal, top, mas não se alegre por causa disso, porque se alegrem porque o nome de vocês está escrito, ou está nas mãos de Deus, ou a identidade de vocês tem que estar fundamentada lá no alto. Por quê? Porque
Porque Jesus estava querendo dizer o quê? Não é o que vocês estão fazendo, e nem o poder que vocês têm, não que vocês possuem, mas que vocês são filhos do Deus vivo. Então, quando a igreja ela é moldada a sua identidade naquilo que possui ou naquilo que ela faz, com certeza ela não vai viver o seu propósito na terra, com certeza ela vai deixar a sua vida emocional estar totalmente desconcertada, e fora tudo isso, o mundo espiritual vai ter força de tocar essa pessoa. Mas nessa manhã quero declarar uma palavra sobre a vida de cada um de vocês, sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Quando a nossa identidade em Cristo Jesus é restaurada nele, nós sabemos que uma autoridade nova vem. Nós começamos a vencer guerras que não vencíamos antes, batalhas que nós não estamos conseguindo vencer, nós vamos conseguir vencer, porque a nossa identidade está fundamentada no céu. Então quem determina quem você é não é aquilo que você está vivendo hoje, o que determina é o que está ligado nos céus. A Bíblia nos diz que 7 filhos do sumo sacerdote na época de Jesus, foram ali expulsar um demônio. Tinha um homem, a Bíblia diz, cita essa passagem, que tinha um homem endemoniado, e ali 7 homens, filhos do sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote ele era o religioso líder principal da época. Os seus filhos eram treinados, igual a gente é treinado aqui, vocês são treinados assim, né? Eles sabiam o Antigo Testamento inteiro de cor. Vocês também sabem, eu sei disso, sabem a Bíblia de cor. Não sei como que isso, né? Não vou nem comparar isso, porque vocês também são assim, eles decoram das nossas vidas. Então imagine, eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Eles eram treinados desde pequeno a serem esses homens religiosos. E um homem ficou endemoniado e falou: deixa que a gente resolve. E quando eles chegam lá, o espírito que estava naquele homem, o espírito maligno, olha para eles e diz assim, eles falaram assim para aquele espírito: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Aí ele olhou assim para aqueles 7 homens e falou assim: olha, Paulo a gente sabe quem é. Opa, Paulo a gente sabe quem, não o que ele faz ou o que ele tem. Entendeu aqui ou não? O mundo espiritual reconhece quem você é. E se a tua identidade está formada pelas coisas dessa vida, o mundo espiritual não reconhece isso. O mundo espiritual reconhece quem você é em Cristo Jesus, o que você pode em Cristo Jesus, o que você faz em Cristo Jesus. Então, que nessa manhã você possa entender que se você deixar essa verdade fazer parte da tua vida, a tua vida vai ter uma mudança poderosa e radical. O grande problema é que nós deixamos essa vida declarar quem nós somos. Então ele disse: olha, Paulo eu sei quem é. Então Paulo ele era quem ele era. Também ele disse assim: Jesus a gente sabe também quem é, não o que ele faz ou o que ele tem, apesar de ele fazer tudo e possuir tudo, mas eles reconheciam quem ele era. E aí eles dizem: e vocês, quem são? Hoje a igreja está passando uma crise porque a igreja está buscando se identificar, achar quem ela é no mundo. As lutas que cercam determinam quem ela é, o que ela pode, o que ela vai viver. Os recursos que ela possui determinam quem ela é. E isso no mundo espiritual, para Deus, nada importa, porque Jesus veio resgatar a tua identidade. Então pega essa tua identidade aí que o mundo tentou colocar nas tuas mãos, deixa ela de lado hoje, porque hoje Deus quer te marcar com essa identidade preciosa que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza celestial. A Bíblia nos fala assim no livro de Hebreus: se eles soubessem da onde eles vieram. Da onde nós viemos? Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. É isso que determina quem nós somos na terra. Agora, se nós acharmos que nós só viemos daqueles que nos geraram, a nossa origem é nos nossos pais terrenos, vamos estar com a nossa identidade limitada a isso, nas fraquezas deles, nas limitações dele, nas impossibilidades dele. Mas não, a Bíblia nos diz, Jesus veio nos lembrar que a nossa identidade é antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães. A Bíblia diz que Ele nos conheceu antes
gerado. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então, se nós nascemos nessa geração, se nós estamos vivendo nesses dias, é porque o Senhor tinha um propósito desde a eternidade conosco nessa geração. E o que vai fazer nós vivermos coisas extraordinárias é essa identidade que Ele quer nos marcar e que Ele quer nos dar. Então, isso é uma urgência. Porque nós vemos na Bíblia inteira, antes de Deus fazer algo poderoso com alguém, precisou trocar a identidade dele. Precisou trocar a identidade dele. Moisés, Deus quando o chamou, disse: ah não, Senhor, eu não, se enganou. Acho que enganou de endereço. Eu não posso, como que eu vou libertar uma nação? Aí Deus falou para ele: é você mesmo, que eu sei quem você é. E muitos de nós não acreditamos em quem nós somos, a não ser que Deus venha e fale: eu sei quem você é. Então nós temos que nos agarrar com todas as forças em quem nós somos, a nossa identidade que temos em Cristo, e não no que a vida está falando que nós somos. Porque se nós abraçarmos a identidade dessa vida, nós vamos ser limitados, nós vamos ter experiências com Deus, nós não vamos viver aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. A Bíblia tem vários exemplos disso. Se vocês estiverem animados, eu estou também. Eu vou falar. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles fizeram uma parada, e nessa parada Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a palavra de Deus, né? Então o povo estava guardando Moisés. A Bíblia diz que ele sobe no monte, e por 40 dias ele já estava lá, recebendo a instrução, a palavra, tudo aquilo que Deus estava falando para o seu povo. Por quê? Porque quando eles ficaram escravos no Egito, eles esqueceram quem eles eram. Toda vez que nós vivemos lutas nessa terra, tipos de escravidão emocional, prisões de diversas formas, limitações na vida, nós esquecemos quem somos. Então quando Moisés sobe no lugar alto, Deus estava lembrando quem eles eram. Vocês são uma nação especial, vocês são um povo especial, vocês são um povo de propriedade particular minha, vocês são meus. Então Deus começa a lembrar para Moisés quem eles eram, para depois Moisés descer para o povo e lembrar quem eles eram. Mas enquanto isso não estava acontecendo, o povo aguardando Moisés lá em cima, o povo começou a demorar, Moisés não descia, disse: acho que é isso, acho que Moisés morreu lá em cima. Moisés estava emocionado e é isso. Então vamos fazer o seguinte, o povo sugerindo: vamos construir aqui um bezerro de ouro, e são esses os deuses que nos tiraram do Egito. É isso aí, é o ouro, é aquilo que é natural, é aquilo que é normal, é isso. E lá em cima Moisés escutando de Deus quem eles eram. Só que lá embaixo, pela falta de identidade, nós começamos a achar que é isso, que hoje as impossibilidades, o não da vida, o é isso, caia por terra. Você pode ver tudo aquilo que Deus falou que você vai viver. Você não é cauda. Deus falou que Deus quer te levantar como cabeça. Deus quer te colocar além daquilo que as nossas limitações podem viver. Então lá embaixo, Arão cometendo uma situação que a Bíblia não permitia fazer, mas lá em cima, o texto bíblico é tão poderoso, enquanto lá embaixo Arão está vivendo algo ruim, uma identidade distorcida, fazendo práticas que a Bíblia nem autorizava ele fazer, lá em cima no mesmo texto Deus está falando para ele: Arão é meu filho, eu chamei como santo, ele é santo. Arão é isso. Ele começa a falar: Arão vai ser levantado por Deus para conectar o céu com a terra. Arão é especial, Arão vai ser santificado em mim, Arão vai ser esse intercessor, esse instrumento meu na terra. E ele começa a falar o que o céu dizia de Arão, e não o que a terra estava dizendo, não o que a escravidão disse, não o que a falta de entendimento dizia, mas o que o céu dizia. Então nessa manhã vamos agarrar pela fé o que o céu diz que eu sou, o que você é, o que você vai viver, o que nós vamos viver, e não o que as limitações e a guerra dessa vida está dizendo. Que o céu declare quem nós somos. Deus chega para um homem chamado Gideão, Juízes capítulo 6, ele chega lá para Gideão e a Bíblia diz que eles estavam escravos, oprimidos. Os midianitas, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham de temporada em temporada e roubavam toda a colheita. Era uma prática. Então eles plantavam, eles roubavam, plantavam, eles roubavam. Até que o povo começou a clamar a Deus, começou a olhar para o céu. Todas as vezes que nós olhamos para o céu,
o céu vai vir na terra para falar algo diferente para você. Ele vai lembrar quem você é. Ele não é o midianita, não é o roubo, não é as loucuras dessa vida que vão determinar quem vocês são. Nós somos isso mesmo, em paciência. Então a Bíblia diz que quando eles começaram a olhar para o céu, quando você também começar a olhar para o céu e entender quem você é em Cristo, o céu vai começar a responder na terra, o céu vai começar a dar resposta à terra. E a Bíblia diz que o céu começou a responder e enviou um anjo. O anjo veio falar com Gideão, e quando chega para falar com Gideão, ele diz assim, olha a saudação que ele dá para Gideão. Gideão, homem muito valente. Ele falou, eu? Então toda vez que o céu toca a terra, antes de ele fazer algo nas nossas vidas, ele tem que fazer algo em nós, na nossa identidade, porque a falta de identidade anula a fé, anula a certeza que nós dá a nossa origem, de onde a gente veio. Nós não viemos dos nossos pais, agradecemos pelos nossos pais, está tudo certo, maravilhoso, mas Deus planejou você antes de tudo isso. Você não é obra do acaso, você não é obra das lutas, você não é obra de nada, você é obra do céu, e a tua identidade é fundamentada lá. Ele diz, mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo tudo isso? O céu nem respondeu, só disse assim, vai homem valente, vai nessa tua força e livre Israel. Então o céu vai olhar para quem você é. O céu não vai olhar para as roupas, para as guerras que essa vida colocou em você. O céu vai olhar para quem realmente você é em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos que a tua identidade é radicalmente tocada por essas lutas aqui na terra, você também vai entender que quando você resgatar a tua identidade através de Cristo Jesus, muita coisa na sua vida vai mudar. Jesus foi batizado. A Bíblia diz que ele desce as águas. A Bíblia diz que o céu se abre quando ele batiza, e uma voz do alto que dizia, esse é meu filho amado em quem me compraz. Eu me alegro muito nele. Me alegro nele. Esse é meu filho amado. Versículos abaixo desse texto, versículos, não é capítulos, versículos abaixo, Jesus está no deserto e o diabo vem para o tentar. Sabe a primeira coisa que o diabo fala? Você é filho mesmo? O que ele estava tocando? No que ele podia fazer? No que ele tinha? Você tem certeza que você é filho mesmo? Que o pai acabou de falar, né? Que você é filho, né? Ele está afirmando a sua identidade, né? Será que você é mesmo? Aí olha a proposta do diabo. Transforma essas pedras aqui em pães. Faz algo. Mostra para as pessoas que você é por aquilo que você faz. Opa! Então a tentação foi essa. A tentação foi roubar a identidade de Jesus. Transforma, mostra para as pessoas que você é por aquilo que você faz. Então, na segunda tentação, o diabo disse assim, será que você é filho mesmo? Eu estou com dúvida aqui. Eu acho que eu estou com dúvida. Você está com dúvida ou não? E ele diz, se lança aqui do pináculo do templo, do lugar alto que era, e o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, né? Por aquilo que você tem segurança, você tem isso, você tem aquilo. Fica tranquilo, você tem toda essa segurança. Sua identidade não é formada por aquilo que você se sente seguro, sua identidade é formada porque você é filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É poderoso quando a tua identidade é restaurada. E no último ele diz para Jesus assim, está vendo todo esse mundo, todos esses reinos, toda essa glória, se curva diante de mim, reconhece quem eu sou também, e tudo isso eu vou te dar porque me foi dado. Foi dado por quem? Ele está citando a passagem bíblica lá de Gênesis, onde Adão e Eva, por causa de serem tocados na sua identidade, perderam domínio, governo e autoridade. Então agora me pertence e eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Então você vai ter agora as coisas. As pessoas vão te conhecer por aquilo que você tem. Você tem tudo. Você tem governo, você tem riquezas, você tem as pessoas. Jesus disse, arreda-te, some daqui, ninguém vai tocar em quem eu sou filho do Deus vivo, eu vim para cumprir um propósito, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo ele traz atalhos, traz mentiras e traz morte. Então nós temos que entender hoje que quando nós
sabemos quem somos, quando essa identidade pela fé, você se apropria dela, algo gigantesco começa a acontecer na tua vida. Quando as guerras vierem para se levantar contra a tua vida, mostra quem você é, mostra o teu documento. Quando o mundo espiritual quiser atacar a tua família, quando o inferno se levantar contra as promessas de Deus na tua vida, mostra quem você é. Ele é poderoso para fazer algo que nada nessa vida pode fazer, é marcar você com essa identidade celestial. A Bíblia diz no livro de Efésios que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Agora a nossa identidade está mudada, agora a nossa identidade está transformada. Isso é poderoso nós entendermos. Então eu comecei aqui, eu tenho mais 15 minutos só. Falou que é isso que eu tenho hoje para pregar. Eu vou pregar isso. Então nós vemos, eu fiz a introdução, agora eu vou. Diversas questões tocam na nossa identidade segundo a palavra de Deus, mas nenhuma delas toca tanto a nossa identidade como a própria Bíblia diz que a mentira distorce a nossa identidade. A Bíblia fala de dois tipos de mentira: a mentira de alguém que pratica mentira e fala coisas de mentira, tudo bem? Mas a ênfase da Bíblia sobre a mentira não é só aquele que fala mentira, mas é quando você mesmo fala mentira sobre você mesmo. Por quê? Porque o céu está dizendo algo e você está dizendo outra coisa diferente do céu. A Bíblia chama isso de mentira. Você está vivendo uma mentira, porque o céu está falando algo sobre você, mas você está acreditando em algo que essa vida está dizendo, que as lutas estão dizendo. Então a Bíblia diz que isso é uma mentira. Então nós não vamos falar aqui da mentira aquele que pratica a mentira, isso aí mas sem perceber, todos nós carregamos mentiras em nossa alma, carregamos mentiras em nossas vidas, contrário àquilo que o céu está dizendo. É por isso que todas as vezes na Bíblia a palavra de Deus nos diz que quando Deus ia ter que fazer algo, ia tocar a identidade de alguém, Deus tinha que remover as mentiras que estavam no seu coração. Deus fez isso com Moisés, já falei aqui, Deus fez isso com Gideão, Deus teve que fazer isso com Pedro, Deus fez isso com Arão. Arão, você está com um monte de mentira aí, mas o céu está dizendo algo diferente. Então remove a mentira e se apropria da verdade, para que a tua identidade seja formada na verdade no céu e não na mentira da terra. Então Jesus, falando sobre isso, ele explica que o homem, quando deixa mentiras fazerem parte da sua vida, ele é distorcido em sua identidade. Ele é distorcido, ele começa a ser distorcido na sua vida. Então que eu e você possamos remover as mentiras que sem perceber foram fazendo parte da nossa história, e nós possamos nessa manhã, pela fé, nos apropriar de quem nós somos nele, quais as verdades que fundamentam nossa identidade em Cristo Jesus, porque a mentira distorce quem você é, mas a verdade de Cristo em você transforma a tua história, transforma a tua vida, transforma a minha vida, e nós precisamos entender essa poderosa verdade de quem nós somos em Cristo. Então a mentira, ela vai tentar roubar tudo aquilo que o Senhor disse ao teu respeito. Então, por exemplo, Provérbios 6, 16, 19 diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. O que é olhos altivos? Mentira. É a mentira de que você sozinho, eu sozinho posso fazer. Olhos altivos. Eu sou autossuficiente, não preciso de Deus. É mentira isso. É a maior mentira que o homem pode carregar. Língua mentirosa. Olha aí, o que Deus odeia. Por quê? Deus não odeia só aquele que profere mentiras, porque o que profere mentiras está cometendo erro, um pecado, uma falha, como vários pecados podemos cometer também. Quem está aqui? Mas o que Deus odeia é quando a gente deixa mentiras permanecer em nossa vida, sendo que Ele está dizendo a verdade sobre nós. Hoje que caia por terra toda mentira que nós estamos deixando se pendurar em nossa alma, que estão ali como nossa alma está como um cabide cheio de mentiras, que essa mentira possa cair por terra e nós possamos colocar essa roupagem nova da verdade de Deus. Olha aí, olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta tramas iníquas, que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então a Bíblia, ela vem falar, por exemplo, só nesse texto aqui, várias mentiras que nós podemos carregar na minha vida e na tua vida. Então que nós possamos ver nessa manhã aqui, toda mentira caindo por terra, e você pela fé crê na verdade. Ela está aqui, eu tenho esse sentimento, eu estou vivendo essas lutas, elas estão ao meu redor, mas isso não é a verdade que Deus falou ao meu respeito. A verdade que Deus falou ao meu respeito é que eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. O vencer na minha vida não é só as conquistas externas. Quando a Bíblia diz que nós somos muito mais que vencedor em Cristo Jesus, está falando que nós vencemos algo que os homens sozinhos não conseguem. Trocou a nossa identidade, trocou a nossa roupa. A Bíblia nos dá um exemplo que a Bíblia usa muito exemplo de roupa, e roupa na Bíblia é identidade, né? Então a Bíblia diz que nós devemos nos despojar da velha natureza e nos revestir do novo homem. A palavra despojar é tirar a roupa mesmo e colocar uma roupa nova, a roupa de quem nós somos realmente em Cristo, a roupa de quem nós somos realmente nele. Romanos 1:25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que o inferno faz, é isso que as lutas fazem. Querem colocar uma roupa que não é nossa, querem colocar uma roupa que não pertence a nós, mas nessa manhã, que esse novo revestimento da identidade que você tem em Cristo se manifeste de uma maneira poderosa. Efésios 4:25 também nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. O que é isso? Graças a Deus aqui ninguém briga com ninguém, ninguém tem confusão com ninguém. Graças a Deus aqui o pessoal é mais centrado. Mas lá de onde eu venho, o que é falar a mentira cada um ao outro? É só ficar um mentindo para o outro? Não é isso que o texto está dizendo, nem antes e nem depois desse versículo. O que está dizendo é: não diga para o outro que ele não é. Não fala, você não vai conseguir, você é um Satanás, você é um cão, você é não sei o que, você é não sei o que lá, você é não sei o que lá. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você está mentindo para o outro, porque não é o que Deus fala dele, né? A pessoa pode estar uma vida complicada, pode estar até uma vida na lama, no pecado, mas o que Deus diz para ele? Tem restauração para ele. E o que Jesus falou para a mulher pega no adultério, disse para ela: olha, alguém está te acusando aqui? Não, ninguém. Então vá e não peques mais. Então assim, não tem acusação, mas Jesus está falando a verdade com ela. Então nós temos que entender que quando não fale a mentira um para os outros, é quando a pessoa fala assim: pô, Deus me deu um projeto, eu vou entrar nesse projeto. Mas tem que ver que não é bem por aí. Graças a Deus ninguém aqui desestimula o outro assim. Ninguém aqui fala coisa que não deve falar. Graças a Deus. Pare de falar mentira um para o outro. Declare a verdade de Deus sobre ela. Está difícil, está complicado, mas você é filho, você é filha do Deus vivo. Ele é poderoso. Você tem um pai. Você não é um servo. A Bíblia diz: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de filhos. Essa é a nossa identidade em Cristo. Por quê? O que o servo faz? O servo faz para que os outros aplaudam ele por aquilo que ele fez. O filho faz porque ele é filho. Não precisa de aplauso de ninguém. Ele não precisa de nada, não precisa provar nada para ninguém. O servo precisa mostrar que ele é bom. Agora, quando nossa identidade é formada naquilo que fazemos, e o dia que nós não fizemos? É por isso que Jesus disse: não se alegrem por aquilo que vocês estão fazendo, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus, a identidade de vocês é celestial. Sabe por quê? Jesus estava dando a dica que todos aqueles que estavam indo ali livres fazer a obra de Deus, todos eles foram presos depois. E quando você estiver preso, a sua alegria vai embora, você vai ficar distorcido, você não vai saber quem você é, porque você não é por aquilo que você faz. Legal que você fez e teve êxito, maravilhoso isso, mas se alegre porque você tem uma identidade celestial, o teu nome está escrito nos céus. E isso que prejudica a minha, a tua vida demais é quando nós deixamos mentiras fazerem parte de nossas vidas.
Hoje nós vamos ceiar juntos aqui, em família, glória a Deus por isso. E a ceia é isso, fazer isso em memória de mim. Memória do quê? De mim. Por quê? O que Cristo veio lembrar? Cristo veio nos lembrar. Lembra quem vocês são. Lembra quem vocês são em Cristo. Isso aí não vem de Deus, isso aí que não está certo. Quando Pedro foi alguém que foi tratado e teve que ser moído para desconstruir a identidade que a vida colocou nele, para que agora a nova natureza de Cristo fosse formada nele. Jesus teve que entrar e remover mentira por mentira na vida de Pedro. E hoje eu e você precisamos entender que a mentira está distorcendo quem você é. Escuta o céu, para de ouvir as vozes dessa terra que são limitadoras, estão dizendo mentiras ao teu respeito. Se Jesus foi atacado em sua identidade, imagina eu e você como acordamos todos os dias. Isso não tem mais solução, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem o que fazer. Que você possa entender que tudo é possível ao que crê. Quando o Senhor diz algo ao teu respeito, Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele falou ao teu respeito. Então está difícil, está complicado, mas eu creio em quem eu sou em Cristo Jesus. Eu creio que eu posso em Cristo Jesus. A minha identidade não é formada pela escassez, não é formada por aquilo que eu faço, não é formada por aquilo que eu tenho. As pessoas estão buscando aprovação por aquilo que elas têm. A Bíblia diz: se a tua vida, se a tua história, se a tua identidade se limita somente nessa vida, o apóstolo Paulo disse: vocês serão os mais infelizes de todos os homens, porque não é nesse lugar que se encontra alegria. Nós encontramos alegria quando nós sabemos quem somos em Cristo, sabemos que nós não somos isso que a vida está dizendo que nós somos. Nós somos aquilo que o céu está gritando e dizendo quem você é. Então remova as mentiras da tua vida que tem impedido você de viver algo extraordinário da parte de Deus. Jeremias 28:5 conta uma passagem bíblica onde um falso profeta veio confrontar Jeremias, veio confrontar o homem de Deus. A Bíblia diz, falando mentiras. Jeremias 28:5 tem um detalhe tão poderoso que diz assim, então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Olha aqui, Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Quem Jeremias vem primeiro, depois o que ele faz. Ananias vem primeiro o que ele faz, depois quem ele é. E tudo aquilo que é fundamentado no que fazemos ou possuímos antes de quem nós somos, é mentira. Porque nós somos filhos do Deus vivo, nós somos aqueles que somos marcados por esse tempo, por essa história. Então hoje aqui, de uma maneira especial nessa manhã, o Senhor está tirando a roupagem antiga, a roupagem da mentira, do medo, da ansiedade, da tentativa do inferno de te impedir de viver os propósitos de Deus, para te colocar uma roupa nova. Você é filho, você é filha do Deus vivo, e isso é poderoso, isso é grandioso, isso é glorioso. Amém? A Bíblia chama isso, e aí que nós temos que entender, de pecados da boca. Quando nós declaramos palavras que são contrárias ao céu. E muitas vezes tua vida está tranquila, você está em paz, a sua vida está sendo conduzida, mas como o profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele teve um encontro com a presença de Deus, ele diz: ai de mim, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também estão impuros. O profeta estava em pecado. O profeta era um homem que tinha uma vida completamente pecado? Não, ele estava dizendo que a boca dele estava falando coisas que não estavam alinhadas com o céu. Entendeu aqui? Mas quando ele vê a grandeza de Deus, não vai ser o luto, porque ele está vivendo um momento de luto ali, o profeta Isaías. Não vai ser as limitações dessa vida que vão determinar quem eu sou. Eu vou parar de falar coisas que o céu não está dizendo, e eu vou declarar o que o céu está dizendo. E a partir do capítulo 6 do livro de Isaías, nós vemos que na Bíblia, segundo a teologia e segundo muitos estudiosos dizem, parece que foram dois homens que escreveram. Do capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 6 até o final do livro de Isaías, capítulo 66, parece que foi outro homem que escreveu. Por quê? Porque a identidade dele foi tocada.
Bíblia diz que um anjo vem do céu, pega uma brasa quente e toca justamente a boca dele. E ele, quando toca a boca dele, a Bíblia nos fala, o texto nos mostra que ele se tornou um profeta messiânico. Ele agora começou a falar de Cristo. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele viu os últimos dias, ele viu Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não tem nada mais que nos separa de Deus, porque ele viu que Jesus morreria um dia, e a separação que existia entre o homem e Deus não existe mais. A separação que nos desfazia a nossa identidade, viver a mentira, não faz mais. Estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelo aquilo que ele sofreu na cruz, nós somos sarados. Então a verdade é essa: você tem cura em Cristo, você tem cura emocional, você tem libertação na tua alma, você tem libertação da tua vida. Essa é a verdade do céu. Então esse homem se transforma em alguém que agora remove as mentiras para falar a verdade do céu. Então que hoje também nós, em nome de Jesus Cristo, toda a mentira que foi colocada na tua história seja removida em nome de Jesus nessa manhã, e a verdade que o céu diz ao teu respeito possa se manifestar, possa se estabelecer. Amém? Amém. Quero usar o texto aqui com vocês, e aqui para fundamentar e para finalizar esse princípio inicial da palavra de Deus. João capítulo 8, e também se precisar de consertar o celular, João capítulo 8, a Bíblia diz que é o capítulo inteiro, tá? Do início ao fim. Do início dele eu não vou falar sobre ele, do versículo 1 ao versículo 14 fala sobre uma situação da mulher adúltera ali, e Jesus trata a identidade dela. Eu não vou entrar nisso agora. E a Bíblia diz que depois muitos creram em Jesus, muitos judeus creram em Jesus ali no capítulo 8, e quando esses judeus creram em Jesus, começa Jesus a fazer algo com eles. Toda vez que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, Jesus tem que, antes de fazer coisas grandes ou poderosas em nossa vida, ele tem que tratar conosco, quem nós somos, a identidade que temos. Então Jesus visita esses homens que agora estavam crendo nele, e Jesus começa a falar sobre identidade. O capítulo 8 inteiro do Evangelho de João fala sobre identidade. Lição para casa de vocês, depois leiam todo ele. E aí eles começam a ser colocados em xeque na sua identidade, e Jesus começa a trabalhar na vida deles essa identidade. E eles perguntam assim, eles começam a falar com Jesus. Jesus diz: eu sou. Aí eles entraram em xeque: você é? Só Deus é. Aí eles começam a entrar em xeque: como você está dizendo que você é? Eu sou. Lá quando Moisés foi libertar o povo, Moisés perguntou para Deus: o que eu falo para eles quando ele for lá falar que você vai libertar eles? Fala: quem que você é? Ele diz: fala que eu sou aquele que faz obras poderosas. Fala que eu sou aquele que possui tudo que existe, tudo que há, tudo é meu. Fala para eles que eu sou. Fala para eles quem eu sou. E Jesus usa esse mesmo termo em João capítulo 8, eu sou. Da mesma forma que eu sou, vocês vão ser também, vocês têm que ser. Vocês não são conhecidos a partir de agora por aquilo que vocês fazem, porque vocês agora estão sendo conhecidos pela quantidade de textos bíblicos que você conhece, a quantidade de Bíblia que vocês têm de cor, aquilo que vocês conhecem de religiosidade, as práticas que vocês fazem. Vocês não vão ser mais conhecidos por aquilo que você faz, vocês não vão ser mais conhecidos por aquilo que vocês têm, vocês são conhecidos por aquilo que vocês são. Vocês têm uma identidade em Deus. Ele começa a falar isso com eles, ele começa a falar isso de uma maneira poderosa para eles, e aí eles começam a entrar em xeque, porque nós e a nossa geração mais do que nunca é conhecida por aquilo que tem, por aquilo que faz. Na mesma forma, lá no primeiro século era assim também. Então agora Jesus tem que mudar isso. Eles estão dizendo: vocês são filhos. Se vocês não entenderem isso,
ou vocês vão ser influenciados pela verdade, ou vocês vão ser influenciados pela mentira. O que vai determinar quem vocês são, ou vai ser a verdade, ou vai ser a mentira. E Jesus começa a explicar isso, e ele diz assim, primeiro, estou acelerando aqui, tá? Só para não. Primeiro ele diz assim, se vocês soubessem quem eu sou, e ele fala, eu sei de onde eu vim, e sei para onde eu vou voltar. Então o que ele está dizendo? Eu sou por causa disso, a minha origem é celestial, eu sou isso, eu sou cidadão do céu. O que influencia a minha vida é o céu. É por isso que Jesus ensinou a minha e a tua vida a orar assim, venha o teu reino. E ele começa dizendo assim, Pai nosso. Está falando da tua identidade, está falando da minha identidade. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa destruir a tua vida para possuir coisas e mostrar para os outros quem você é. Você não precisa fazer coisas para mostrar para os outros e nem convencer a Deus que isso é legal. A igreja tem entrado num buraco e nós temos que orar a Deus para que ela saia urgentemente, porque a igreja tem tentado mostrar para Deus que eles são legais por aquilo que eles fazem. Tem que falar isso. A gente acha, se a gente fizer tudo perfeito, aí Deus vai olhar do céu e falar, não, esses caras são bons, eu vou descer lá, vamos, chama os 5 anjos, vamos junto, vamos lá, porque esses caras hoje, é isso. Quando o céu olha para mim, para a tua vida, ele olha a Cristo, ele olha o que Cristo fez por nós e por isso que ele nos visita. O que nós temos a ver com isso? Agora nós fazemos, nós trabalhamos e nós servimos e honramos o nosso Deus por aquilo que nós já recebemos, não por aquilo que nós fazemos. Eu vou falar esse mistério aqui para vocês. Vou falar. A Bíblia diz que Jacó conheceu o seu futuro sogro e ele se apaixonou pela filha dele chamada Raquel. E aí a Bíblia diz que o sogro falou, então vamos fazer assim, trabalha 7 anos por ela e depois de 7 anos eu dou ela em casamento a você, né? A Bíblia diz que ele trabalha há 7 anos, um conselho aí para pai de menina, quando chegar os gaviões em cima, já 7 anos, vocês ficam aí e vamos analisar, vamos ver. E aí ele trabalha 7 anos e na hora do dia do casamento, o sogro dele engana ele, ao invés de dar Raquel, entrega a irmã dela, Lia, né? Entrega a Lia, então ele trabalhou e recebeu Lia. E aí ele vê ali que foi enganado, vai conversar com o sogro fala assim, então faz o seguinte, olha só, a gente não percebe os detalhes da Bíblia, agora a gente acha que ele trabalhou mais 7 anos e recebeu Raquel, né? A Bíblia diz que, então vamos fazer o seguinte, eu te dou Raquel e você trabalha mais 7 anos, olha aí, então isso fala do que significa a lei e Cristo. Porque a lei fala que você tem que fazer para receber, para merecer. Cristo te entregou e porque Ele nos entregou, nós fazemos. Entendeu a diferença aqui? A Bíblia é preciosa demais. Ela nos deixa sinais ali. Então ela entrega a Raquel e ele, por causa da gratidão, ele serve ao seu sogro, então mais um período. Então nós temos que entender que Cristo é assim também. O problema é que as mentiras estão distorcendo a nossa identidade e nós estamos, ao invés de um cuidar do outro nas igrejas, como os filhos, como os servos de Deus, está um ferindo o outro. Por quê? Está um querendo estar acima do outro, está um querendo ser melhor que o outro. Por quê? Porque nós estamos com a mentalidade, com a identidade trocada. Nós vamos entender que Deus tem um propósito contigo na terra e Ele vai se cumprir. Então Cristo começa a falar, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. A nossa identidade é fundamentada no céu e não na terra. Enquanto a terra diz não, o céu está dizendo sim. Enquanto a terra está dizendo não dá, o céu está dizendo dá. Enquanto a terra está dizendo enfermidade, o céu está dizendo cura. Enquanto a terra está dizendo choro, o céu está dizendo alegria. E é isso que o céu quer tocar a tua vida nessa temporada. Quando o céu toca a terra, um com Deus é a maioria. Quando nós não entendemos quem somos em Cristo, nós vamos perder as guerras dessa vida. Nós vemos que o exército de Israel recuou diante do gigante Golias, porque a identidade dele estava trocada. Agora um menino que sabia quem era, que mostrou o RG espiritual
espiritual dele ali no meio da guerra, o gigante teve que cair, a nação de Israel prevaleceu, os inimigos tiveram que recuar por um menino que sabia quem era. Agora imagina o povo de Deus em Cristo agora, a nossa identidade foi trocada, a nossa vida foi transformada, o nosso ser está sendo restaurado pelo nosso Deus. Então essa manhã, pela fé, receba, se aproprie, tome posse de quem você é, acorde o seu dia dizendo: a vida está me dizendo isso, mas eu vou optar a receber pela fé aquilo que o céu está me dizendo, que o céu está declarando, que o céu está falando. Colossenses 3:1 diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque é de lá a nossa origem, e é isso que vai determinar quem seremos na terra, o que viveremos na terra, o que experimentaremos na terra. Então Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, no meio de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, um menino entrega ali sua, talvez a marmita que a mãe fez para ele, passar aquele período, eu não sei, no termo grego de peixe, um peixinho bem pequenininho assim, era um peixinho. Então era um lanche de criança mesmo. Ele vai lá e entrega para Jesus. Jesus pega aquilo, olha para o céu, e tendo dado graças pelo quê? Por aquilo também, mas dado graças por quem Ele era em Cristo na terra. Ele agradecer é você agradecer quem você é através de Cristo agora. Ele levantou tendo dado graça, começou a partir, teve a multiplicação, toda aquela multidão comeu e ainda sobrou 12 cestos. O céu é assim, quando você se apropria da tua identidade no céu, a multiplicação vem, o expandir vem, o alargar vem, o novo vem, e nós precisamos entender isso. Hoje Deus quer marcar você de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, de uma maneira gloriosa. Então eu vou ler o texto bíblico aqui para vocês falarem que eu não usei a Bíblia e falarem mal de mim. João 8,40 diz assim, depois desse texto todo que eu estou dando só a ênfase assim, peraí, deixa eu ler desde aqui, ó. Aqui, ó. João 8,33, respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como você diz, sereis livres? Porque ele diz: conhecereis e a verdade nos libertará. Então o que ele está falando? Se você conhecer a verdade, a mentira vai cair. Então se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Te libertar do quê? Dessa identidade falsa que a vida colocou em você. Então, e ele diz assim: como você está falando que nós somos escravos se nós nunca fomos escravos? Nós temos por pai Abraão. Que história que é essa? Como você está dizendo que nós vamos ser livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, o que ele está querendo dizer? Em verdade, vocês têm que receber a verdade. Em verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. Posso ampliar um pouquinho o entendimento do pecado aqui? Posso ou não? Claro. O pecado é você não viver aquilo que Deus determinou para você viver. Não é só cometer algo errado, é muito maior. Aí é óbvio, quando você não está vivendo aquilo que Deus determinou para você viver, você vai entrar em pecados. Aí estão as classificações de pecados na Bíblia. Mas vamos na origem. É você estar fora daquilo que Deus falou para você viver. Quando o povo de Deus estava em pecado, a Bíblia diz que eles estavam fora da sua identidade. Em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa do pai. É um andarilho, toda hora está num lugar, toda hora está vivendo algo, toda hora está experimentando algo, toda hora não se completa em nada. Mas o filho sim, fica para sempre na casa do pai. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, ou seja, eu falo daquilo que eu estou vendo no céu. Vós, porém, fazei o que viste em vosso Pai. Aí ele diz assim:
Eu falo e faço o que estou vendo meu pai fazer. Vocês estão vivendo e fazendo aquilo que o pai de vocês estão dizendo para você fazer. Aí Jesus vai mais profundo, ele diz: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha o que Jesus está falando. Jesus não está falando que eles são os bandidos, Jesus está entrando na matéria identidade. Porque a nossa origem vai determinar o que influencia, qual é o RG que nós carregamos. E Jesus está martelando: a minha identidade é no céu, a minha origem é no céu, a origem de vocês não está no céu. E Jesus não estava atacando eles porque eles tinham acabado de se converter. Eram homens que tinham se convertido e estavam escutando Jesus falar verdades. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando. É porque sois incapazes de ouvir a minha verdade. Vós sois do diabo. Aí a pessoa: meu Deus, que coisa. Jesus xingou os caras. Jesus só está falando de identidade. Quem está influenciando a identidade de vocês é a terra, é o que é carnal, é o inferno, é o diabo e não o Pai celestial. É isso que ele está querendo dizer, que é vosso Pai e vocês querem lhe satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não creem. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não creis? Até aí. Então Jesus entra no tema do quê? Qual é a origem da tua identidade? Aonde está fundamentada a tua identidade? Jesus está falando: vocês estão fundamentados em mentira, porque o diabo é mentiroso. O diabo trabalha com um sofisma. Paulo entra poderosamente nessa palavra na Bíblia. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade. É assim que o diabo trabalha. É uma mentira com cara de verdade. Mas nós estamos vendo que estamos sem dinheiro no banco. Está vendo ou não está? É uma verdade, mas segundo o céu, uma mentira. Porque nossa provisão vem do alto. Jesus faz jorrar no meio do deserto águas. Jesus no meio do deserto alimentou uma multidão. Jesus no meio das escassez, ele mostra a grandeza de quem ele é. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ele é Deus, ele é poderoso, ele pode fazer. Mas o que nós estamos vendo é uma verdade. Mas tudo que não está condizendo com o céu pode ter cara de verdade, mas é mentira. Então hoje aqui nós queremos, em nome de Jesus, através da palavra do nosso Deus, deixar para lá tudo aquilo que é mentira em nossa identidade, tirar a roupa velha, tirar os medos, tirar as ansiedades, tirar a falta de fé, tirar tudo isso e declarar que agora nós temos essa identidade através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, naquela cruz, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Os filhos estão sempre na casa do Pai. Quando Jesus vai falar dessa verdade, Ele usa a parábola do filho pródigo, que quis pegar a herança do pai e gastar, e quis viver a vida. E o pai deixou ele. Por isso que nessa manhã, através da ceia, nós vamos pela fé fazer o papel que o filho fez. Porque o pai deixa a gente ir. A gente acha que é o caminho correto, aí ele deixa. Só que a Bíblia diz que esse filho gastou tudo que tinha. E chegou num ponto que ele não tinha mais nada, nenhum recurso. E ele se viu para tentar comer e ganhar algum recurso, cuidando de porcos. E ele tentava comer a comida dos porcos, mas ele não podia. Os seus empregadores não deixavam ele comer. Aí ele lembrou. O que ele lembrou? Na casa do meu pai, os trabalhadores da casa do meu pai
mudança de pão. Opa, ele lembrou a origem dele, ele lembrou de onde ele veio. E nós também nessa manhã vamos fazer um memorial, fazer isso em memória de mim, vamos lembrar de onde a gente veio. Na casa do meu pai, aquele que é trabalhador tem a mudança de pão. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, vou falar: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O que é pecar contra o céu? É quando a gente crê na mentira que é contrário ao que a verdade do céu está falando. E pequei contra ti, e me trata como um dos seus trabalhadores. Ele diz isso, e a Bíblia diz que ele volta. E quando ele está voltando ao longe, a parábola diz que o pai daquele filho olha, vê ele, a Bíblia diz que ele sai correndo e vai e encontra o filho, dá um abraço no filho. Segundo a tradição judaica da época, era desonroso uma pessoa mais velha ir até a pessoa mais nova correr e buscar ela, era desonroso isso. E o pai faz isso, abraça aquele filho e diz para os seus servos: troquem a roupa dele. Aí quando ele vai falando, ele diz assim para o pai, quando ele viu o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando ele vai falar: deixa eu ser só um dos seus trabalhadores, tua identidade de filho. Troquem a roupa dele, trocaram a roupa, colocaram um anel novo, colocaram sandálias nos pés. O Senhor está trocando a tua roupa nessa manhã. O Senhor está tocando a tua identidade nessa manhã. Que toda mentira do inferno, que toda mentira dessa terra, que toda mentira que as lutas dessa vida têm falado ao teu coração, que elas caiam por terra, porque você vai testemunhar a grandeza de Deus na terra. Você foi chamado para apresentar o Pai, você é filho, e os filhos mostram quem é o Pai. Foi isso que Jesus fez e nos ensinou a fazer isso. Então quando Jesus vem na terra, ele diz: nós temos um Pai. Vocês estão sendo influenciados pela mentira dessa vida, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus poderoso sobre nós. Troca a roupa daquele filho, troca as vestes dele, matem um bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado, estava morto e retornou à vida. Todas as vezes que nós não vivemos a identidade do céu, nós nos perdemos dessa vida. Nós vivemos períodos de mortes emocionais, mortes das mais diversas, mas hoje o Senhor está querendo manifestar vida, presença dEle, o poder dEle tocando. Não são palavras bonitas que estamos hoje aqui meditando juntos, é o poder de Deus para aquele que crê. Você pode continuar crendo na tua identidade natural, na tua identidade que a vida te deu. Então, isso aqui é a tua identidade. Ou você pode crer na identidade celestial que teu Deus está falando ao teu respeito. Deixa para trás as roupas velhas e se reveste dessa nova roupagem. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã de uma maneira muito especial e poderosa. Amém? Vamos deixar a identidade. Identifique-se. Fale para as regiões celestiais quem você é. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vai vir meu socorro? Não sei. Não, o salmista não para aí não. Ele diz: o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Então, se Ele criou o que há no céu, se Ele criou o que há na terra, não tem impossíveis para Ele. Eu estou cercado sim, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei da onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei a minha origem, eu sei a minha essência, e eu sei o que o meu Deus quer fazer comigo de uma maneira muito especial e poderosa. Identifique-se, saiba quem você é em Cristo. Saiba que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo tudo é possível aquele que crê. O grande problema é que o diabo vai continuar tentando distorcer a tua identidade para que você prove para si mesmo, para os outros e até para Deus de que você é por aquilo que você faz ou por aquilo que você tem. Nós somos em Cristo. Quando Deus te olha, Ele olha a Cristo. Quando você participa desse momento, vamos participar agora da ceia, isso é uma coisa muito poderosa. Fazer isso em memória de mim. Nós estamos lembrando quem Ele é e quem nós somos. Nós estamos lembrando da origem dele, da onde ele veio e aonde ele está. Nós estamos lembrando que ele veio nos lembrar que também nós somos filhos. E da mesma forma que ele veio nessa terra, morreu e ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre com o nosso Deus. Mas quando eu, pela fé,
declaro isso, eu me aproprio pela fé da minha identidade. Se prepara, que a tua vida vai começar a ter mudanças fortes, poderosas e radicais. Nós vamos ver o que aconteceu com homens pela palavra de Deus inteira. Nós vamos ver o que aconteceu com os apóstolos, a transformação que eles tiveram, a transformação que Pedro teve. Pedro, você não é isso que está vivendo, não. Pedro, você não é isso, não. O que Pedro fazia? Paulo teve que corrigir Pedro. Por quê? Porque Pedro queria agradar todo mundo. Pedro queria ser um cara reconhecido pelas pessoas por aquilo que ele fazia, pelo aquilo que ele era bom com as pessoas, e aí ele recebia aplauso das pessoas. Pedro resistiu, Paulo resistiu-lhe na face. Você está fazendo errado, Pedro. Você não precisa do aplauso de ninguém, você precisa que o céu se manifeste na tua vida, porque se o céu manifestar na tua vida, os frutos vêm. Então ele ficava, quando ele estava com aqueles que não eram judeus, ele ficava ali na mesa deles, mas quando chegavam os judeus, ele disfarçava e fingia que não estava com eles, ficava na mesa dos judeus. Então isso é tudo crise de identidade. Pedro nega Jesus, crise de identidade. Pedro fala para os homens, para ser aplauso deles: eu nunca vi esse homem aí. Você é filho, você não precisa de aprovação de ninguém. Óbvio que quando as pessoas te valorizam, isso faz parte, mas isso não muda o que você, a tua vida, se você vai continuar ou não, se tiver aplauso ou não. Você continua por ser filho. Então isso é poderoso. Deixa essa verdade entrar na tua alma. A nossa geração tem vivido essa mentira. E estudos de universidades, diversas universidades, depois dá uma entrada nisso aí, você que gosta de estudar, você vai ver o que a mentira faz na vida do homem. Por exemplo, separaram em um grupo de 50 pessoas. 50 pessoas ficaram 10 dias sem mentir. Aqui vocês ficaram muito mais já. 50 dias sem mentir. 50 pessoas ficaram 10 dias sem mentir e 10 dias, outras 50 mentindo. As que não mentiram, os exames físicos delas mostraram que elas tinham menos estresse. Opa! Mais equilíbrio emocional. Opa! Se fisicamente já remover a mentira de nossas vidas produz benefícios físicos, segundo esses estudos dizem que numa conversa de 30 minutos as pessoas mentem de 4 a 5 vezes. Aqui não, aqui nós estamos em outra. E quando a gente está falando de mentira, entenda o que a Bíblia diz. Não é ficar falando um monte de mentira toda hora, é você mentir sobre quem você é. Você precisa mostrar para os outros que você é algo. Saúde. Entenderam aqui ou não? Então, se fisicamente a mentira produz diversos males, por exemplo, a mentira, quando praticada há muito tempo, esses estudiosos viram que altera as amígdalas, a amígdala do cérebro, e aquilo que era algo, quando você mentia, você ficava, não devia ter feito isso, com o tempo aquilo fica, o cérebro entende que aquilo é normal, faz parte da vida. Se isso altera o teu biológico, se altera o teu emocional, altera até a pressão, estresse do teu interior, imagina a tua vida espiritual, como não é alterada quando você deixa mentiras fazerem parte dela. Mas hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O diabo são os atalhos, a mentira e a morte. É isso que é o inferno. Mas o nosso Deus nos resgatou, lembrou quem nós éramos. O povo no deserto tinha esquecido quem eles eram. Uma nação chamada por Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que vivia o céu na terra, que ligava e conectava o céu com a terra. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida nessa manhã. Amém? Curva a sua cabeça aí, vamos orar, vamos finalizar essa palavra. Na verdade, nós vamos entrar na ceia, mas vamos começar a meditar nessa palavra. Lembrar da tua vida que tem mentiras ali que estão tentando permanecer ali, mentiras que estão insistindo em ficar ali,
O teu Deus é poderoso, toda a verdade do céu possa marcar a tua história. Ele é a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou a verdade. O inferno vai tentar colocar mentiras na tua vida, até coisas que são bonitas, mas são mentiras. E que hoje essa presença, essa palavra de liberdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres dessas identidades que não vêm do céu. E nós hoje, ó Pai, declaramos: remove as mentiras do medo, remove as mentiras da ansiedade, remove as mentiras da impossibilidade. Agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus é poderoso, não existe limites para ti, meu Deus. O nosso Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus de cura, é um Deus de libertação, é um Deus de restauração, de transformação, de mudança de mente, é um Deus que nos liberta dos nossos vícios, dos nossos pecados, é um Deus poderoso, é um Deus bom, é um Deus que sempre está com a gente. Todo sentimento de solidão, de abandono neste lugar, caia por terra em nome de Jesus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará. Todas as mentiras caem por terra nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Que os conselhos dos homens não sejam tão mais importantes que os conselhos da palavra do teu Deus. Toda mentira caia por terra e a verdade se manifeste em tua vida. A verdade de Cristo faça um molde, mostre quem realmente você é nele, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos o suco de uva e o pão como símbolo de um memorial poderoso. A ceia é um memorial poderoso. Só de nós praticarmos isso atrai o céu na terra. Isso atrai e nos lembra quem nós somos em Ti, da identidade que temos em Ti. De uma maneira poderosa nós oramos, nós declaramos e nós tomamos posse, ó Pai, nessa manhã, nessa ceia. Como disse o apóstolo Paulo, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Também depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graça, disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós levantamos na terra um memorial de quem o céu diz que somos, daquilo que Jesus fez por nós, nos resgatou a nossa identidade. Não vos chamamos mais de servo, vos chamamos de filhos, disse o próprio Senhor Jesus. E que essa verdade impacte a tua vida nessa temporada, toque a tua história nessa temporada, mude-as e remova as mentiras da tua alma e da tua vida de uma maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, consagramos o pão e o suco de uva a Ti de uma maneira muito especial. Nos apropriamos dessa identidade que temos em Cristo Jesus, da nova identidade que temos em Ti, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, comamos todos o pão. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a verdade é declarada, quando a verdade é se apropriada, quando nós recebemos a verdade pela fé, a verdade é muito mais poderosa com a mentira. A mentira não consegue permanecer, a mentira não consegue se estabelecer. Que a verdade de Cristo possa declarar quem realmente você é, quem realmente você pode, que venha a cura, que venha a transformação, que venha a libertação de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Tomemos todos o cálice também. Aleluia. Te agradecemos, ó Pai, porque em Ti, ó Pai, nós temos uma nova identidade. Porque naquela cruz, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, a cultura da época de Jesus, cultura romana, dizia que quem fosse crucificado não tinha identidade, não tinha origem, era um bastardo, não tinha origem, não tinha nada. E Cristo subiu naquela cruz, se recebeu essa maldição, segundo a própria palavra diz, para que a nossa identidade fosse resgatada nele. Por isso nessa manhã eu e você, pela fé, recebemos essa palavra. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por essa casa, eu oro pelas famílias, eu oro pelos indivíduos
Toda mentira, Pai, que o inferno tentou colocar na nossa identidade caia por terra. E nós recebemos essa nova identidade que vem através de Cristo Jesus. Nós recebemos a vida, nós recebemos a verdade, nós estamos nesse caminho poderoso. Marca-nos nessa manhã, Espírito do vivo Deus, repousa sobre nós com a verdade, repousa sobre nós com essa nova identidade, restaura a esperança, restaura a fé, cura os teus filhos aqui, toca com cura os teus filhos, ó Pai, toda sentença contrária caia por terra, e curas físicas venham, curas emocionais venham, ó Pai, te agradecemos, te louvamos por essa verdade, te louvamos por essa palavra, e pela fé, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, recebemos essa nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que você possa ver na tua vida, que você possa ver portas abertas, você possa ver uma alegria nova, você possa ver cura, restauração, inundando o teu ser nessa nova temporada, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos encerrar esse culto fazendo oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dê uma salva de palmas. Aleluia, aleluia. E o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação, força, presença, paz do Espírito Santo seja sobre cada um de vós até que Ele venha. O Senhor te abençoe com uma semana maravilhosa. Que essa nova temporada, essa identidade que Cristo conquistou por nós na cruz se manifeste poderosamente na tua vida e através da tua vida. Que você revele ao Pai através da tua vida, em nome de Jesus.